Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O número de casos de dengue se aproxima de 1 milhão no Brasil. No próximo sábado, o país todo vai se mobilizar contra a dengue no dia de combate à doença. Os rios sobem ainda mais no Acre e um hospital é esvaziado. Sobe para 38 o número de mortos em ações da polícia na Baixada Santista. Quarta-feira, dia 28 de fevereiro, agora no Brasil TV. O número de casos de dengue no Brasil se aproxima de 1 milhão. Saber diferenciar a doença de outras ainda é um desafio. Tão importante quanto a prevenção é o tratamento adequado. O que apareceu primeiro? Dor no corpo, muita dor no corpo. Principalmente nos braços e nas pernas. A febre veio depois? A febre veio depois. Muito frio, passa uns 10 minutos, 15, muito calor. E aí passa, de repente, tudo de novo. Foram 7 dias com sintomas que Bruna nem poderia imaginar. Pensando que era gripe, ela tomou um remédio. E a automedicação piorou o quadro. É que muitos medicamentos para resfriado, gripe, inflamação não podem ser usados em caso de dengue. Eu achei que era só uma gripe. E não era. Não devo usar alguns medicamentos que potencializam o risco de sangramento ou que podem fazer mal para o fígado. É o caso de tudo que tenha o ácido acetil salicílico ou os anti-inflamatórios. Os médicos ainda dizem que a maioria das pessoas infectadas não desenvolve sintomas, mas nem por isso deixam de transmitir o vírus para um mosquito, caso sejam picadas. Nas que vão apresentar sinais de infecção, o mais frequente é que apareçam febre, em geral acompanhada de mal-estar e dores nas articulações, nos músculos e nos olhos. Eventualmente, as pessoas também apresentam dor de cabeça, vômito e manchas vermelhas pelo corpo. Pode ainda haver uma melhora em torno do 3º dia e depois aparecerem complicações como dor abdominal, falta de ar e pequenos sangramentos. Na gengiva, por exemplo. Nos últimos dias de infecção, pode aparecer coceira pelo corpo. Algumas dessas pessoas vão continuar progredindo e vão ter complicações mais graves ainda, que vão se traduzir, então, por um quadro de comprometimento do sistema nervoso central, com alteração da consciência, com sonolência, confusão mental, coma, queda importante da pressão arterial. E isso nos casos mais graves. Em geral, o fundamental é procurar ajuda médica desde os primeiros sintomas e cuidar da hidratação. O vírus da dengue provoca perda de líquido dentro do corpo do paciente. Eu diria que a principal característica da dengue é aumentar a permeabilidade dos vasos, fazendo com que os líquidos intravasculares vão para locais onde eles não deveriam estar. O vaso sanguíneo ele dilata e a gente perde líquido para fora do vaso sanguíneo. Por causa da dengue, o vaso sanguíneo perde essa capacidade de retenção e tudo aquilo que é líquido e que deveria ficar dentro do vaso sanguíneo, sobretudo o que a gente chama de plasma, começa a ir para fora do vaso sanguíneo. Por isso é tão importante beber água durante o tratamento da doença. Os médicos, inclusive, recomendam, se a pessoa suspeita, pensa que pode estar com dengue, que ela já comece a tomar bastante água. E, claro, procure um médico. A gente insiste muito, parece até um mantra, hidratação, hidratação, hidratação. Mas é isso que muda a história natural da doença. Apesar de já existir uma vacina, ela ainda está escassa e não chega a todas as pessoas. Por isso, é importante lembrar que o combate à dengue começa em evitar que o mosquito transmissor consiga se reproduzir e espalhar a doença. Eu virei aquela pessoa que olha para todo mundo e fica, gente, por favor, se proteja, usa repelente. Você tem planta, olha bem o que você tem na sua casa. E no próximo sábado, o Brasil todo vai se mobilizar contra a dengue. É o dia D de combate à doença. São várias as ações previstas. Por exemplo, visitas às casas das pessoas, também ações de conscientização e principalmente o combate aos focos do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 4 focos do mosquito da dengue encontrados no país, 3 estão em áreas residenciais. O governo também diz que vai reforçar a campanha de vacinação contra a dengue. A imunização, neste ano, prevê vacinar crianças de 10 e 11 anos no primeiro momento e depois adolescentes de 12 a 14 anos. Segundo o governo federal, para que o dia D tenha resultado, é preciso também que os governos estaduais e as prefeituras atuem de forma conjunta. Felipe Matoso para o Brasil TV.
No Acre, o nível dos rios continua subindo. 15 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas. O nível do rio Acre subiu 17 centímetros nas últimas 12 horas aqui em Rio Branco e chegou à marca de 16 metros e 50 centímetros na medição feita pela Defesa Civil Municipal às 9 da manhã desta quarta-feira. O Acre já enfrenta uma cheia histórica em 2024. Em todo o estado, 15 mil pessoas estão fora de casa, entre desabrigados e desalojados. Em Chapuri, uma das 17 cidades atingidas pelas cheias dos rios amazônicos, um hospital foi esvaziado no início da tarde da última terça-feira, após as águas do rio Acre inundarem a unidade de saúde. Pacientes e parte da estrutura foram transferidos para o núcleo da Universidade Federal do Acre. Em Brasileia, o mesmo rio Acre ultrapassou a marca de 15 metros e 55 centímetros e chegou ao maior nível já registrado na história em 2015. A enchente provocou o isolamento da cidade por via terrestre. A ponte que liga a cidade a Epitaciolândia, município vizinho, foi interditada. Volto com você. 9 garimpeiros foram presos em flagrante em um garimpo ilegal dentro de uma reserva ecológica em Mato Grosso. Olá, boa tarde. Segundo a Polícia Federal, parte dos garimpeiros estava dentro de uma mina quando os agentes chegaram. A outra parte estava preparando uma emulsão explosiva. Por isso, os 9 garimpeiros foram presos em flagrante por 4 crimes: extração ilegal de ouro, usurpação de matéria-prima da União, posse e emprego de artefato explosivo sem autorização e associação criminosa. Os policiais também apreenderam no local cerca de 300 gramas de ouro. Segundo as investigações, a equipe criminosa de garimpeiros invadiu uma área dentro da Reserva Ecológica Bananal, no município de Pontes e Lacerda, distante mais de 400 quilômetros daqui de Cuiabá, onde uma mineradora tem título minerário na Agência Nacional de Mineração. A mina, aberta recentemente, segundo a polícia, tem mais de 15 metros de comprimento e 6 de profundidade. Além dela, acampamentos e maquinários foram destruídos durante a operação. A polícia afirmou ainda que as investigações continuam para identificar financiadores do garimpo ilegal e o possível envolvimento de proprietários rurais da região. Nós tentamos contato com a mineradora, mas ainda não tivemos retorno. De acordo com as investigações, ela não teria envolvimento no crime. Yanara Garcia, para o Brasil TV. Mais 4 suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar de São Paulo, na Baixada Santista. Olá, você que está ligado no Brasil TV. A Baixada Santista já tem 38 mortos em confrontos desde o início da Operação Verão, em 18 de dezembro do ano passado. 4 mortes aconteceram nesta terça-feira à noite, na área continental de São Vicente, no bairro Jardim Rio Branco. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os 4 suspeitos têm 2 deles 17 anos, um suspeito, 18 anos, e mais um, 32 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais estavam em uma operação de combate ao tráfico de drogas, estavam andando em uma região de difícil acesso, uma área de mangue e de mata, e ainda, segundo a polícia, esses policiais foram surpreendidos por disparos. Até o momento, quase 800 pessoas já foram presas desde o início da Operação Verão. Mais de 300 são procuradas pela Justiça. Marcela Pierotti, de Santos. No Rio de Janeiro foi mais um dia de tiroteio entre policiais e traficantes. Dessa vez foi na Vila Aliança, na zona oeste da cidade. A violência interrompeu a rotina dos moradores. De um lado, blindados da Polícia do Rio. Do outro, bandidos fechando a favela para tentar impedir a entrada.
E, de novo, moradores inocentes ficaram no meio do fogo cruzado. Olha só, até o ônibus atravessaram no meio da rua. Olha as crianças, ó. No meio desse fuzuê, são as mães voltando para casa porque os colégios estão tudo fechados no bairro do Senador Camará. A imagem se repetiu em todos os acessos à Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste da cidade. Criminosos atearam fogo em barricadas para tentar impedir o avanço dos PMs. Também renderam motoristas e obrigaram a atravessar 2 ônibus nas pistas. Até a equipe de um caminhão da empresa municipal de limpeza foi ameaçada e obrigada a parar no meio da rua. O carro blindado da PM desviou, subiu a calçada e entrou na comunidade. Do alto a bordo do Globocop, contamos mais de 15 ruas bloqueadas e flagramos o momento em que os suspeitos buscavam pneus ao lado de uma casa para jogar na barricada. Em alguns pontos, os policiais precisaram desembarcar para continuar a pé as buscas pelos bandidos. Nessa rua, retiraram uma barra de ferro com vergalhões que estava acorrentada ao poste. Mais cedo, a PM prendeu um suspeito. Apreendeu 2 fuzis, rádios de comunicação e drogas. Os moradores, apavorados, passaram a manhã presos em casa com medo do tiroteio. Pelo menos 37 escolas públicas nessa região não abriram hoje por causa da operação. Depois de ser ameaçado pelos criminosos e obrigado a atravessar o ônibus no meio da rua, um dos motoristas mandou um desabafo para a empresa. Não aguento mais trabalhar aqui não, cara, porque é muito ruim. Todo dia uma história diferente, hoje foi fuzil pra caramba aqui. A gente fica aterrorizado, cara. Não dá pra trabalhar aqui mais não. Me tira daqui se tu puder aí, me dá uma ajuda aí, cara. Senão acho que eu vou até pedir desconto, cara. A Polícia Civil e o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio interditaram hoje empresas ligadas à maior milícia que atua na cidade. Entre elas, um provedor de internet que tem quase 40 mil assinantes. A operação foi focada no braço financeiro da milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e que controla parte da zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, esse grupo criminoso movimentou durante 7 anos mais de 135 milhões de reais através de 7 empresas. Uma delas é um provedor de internet no bairro de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. A empresa estava legalizada e tinha quase 40 mil assinantes. Mas, segundo a polícia, era através dessa empresa que a milícia exercia o monopólio de serviço de internet na região. Outros 2 provedores em outros bairros também foram fechados. Outro local de busca e apreensão foi um Aras, no bairro de Guaratiba, que seria de propriedade da milícia. Nesse condomínio de alto padrão do Recreio, policiais e agentes do MP foram na residência de uma pessoa diretamente ligada ao comando da milícia. No total, foram 21 mandados de busca e apreensão contra 9 pessoas e 7 empresas. Zinho é apontado como chefe do grupo criminoso e está preso desde o final do ano passado, quando se entregou à Polícia Federal. Ele está no complexo penitenciário de Bangu, mas desde a semana passada, a Justiça autorizou a transferência dele para um presídio federal. Benhur Correia para o Brasil TV. A Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia fizeram uma operação contra um grupo criminoso especializado em fraudar a Carteira Nacional de Habilitação. 3 pessoas foram presas. 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 6 cidades baianas, em Brasília e em Goiânia. As investigações apontam que o esquema existe desde 2016 e chamou a atenção pelo alto número de habilitações concedidas na cidade de Santa Maria da Vitória, inclusive para pessoas vindas de outros estados. Os suspeitos vão responder por falsidade ideológica e corrupção ativa, entre outros crimes, e podem pegar até 40 anos de prisão e são obrigados a devolver todo o patrimônio durante o período do crime. De Salvador, Dalton Soares para o Brasil TV. A Justiça Militar da União aceitou a denúncia contra 8 acusados de participação do furto de 21 metralhadoras de um quartel do Exército em São Paulo no ano passado. Os réus são 4 civis e 4 militares, sendo 2 cabos, um primeiro-tenente e um tenente-coronel Rivelino Barata de Souza Batista, que era então diretor da unidade de onde as armas foram roubadas. Segundo a investigação, as armas estavam num depósito e foram retiradas no carro do diretor do arsenal, que não passava por revista antes de sair. O inquérito aponta que o armamento foi oferecido a facções criminosas. 19 metralhadoras foram recuperadas e outras 2 ainda estão desaparecidas.
No próximo bloco, a renda média do brasileiro avança no ano passado, mas o aumento foi desigual nos estados brasileiros. Não saia daí. Uma advogada foi assassinada junto com um namorado num condomínio na região metropolitana de Natal. O ex-companheiro dela é o principal suspeito do crime. A advogada e o namorado foram mortos a tiros dentro de um condomínio que fica na cidade de Parnamirim, na região metropolitana aqui de Natal. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver Andréia Teixeira, de 42 anos, e o namorado Lenivaldo César de Castro, de 52 anos, retirando objetos do porta-malas do carro, à 00:40 desta quarta-feira. O assassino está em um carro escuro estacionado mais à frente. Ele desce do veículo e vai em direção às vítimas. Com a arma, atira primeiro contra Lenivaldo, em seguida contra Andréia e dispara mais uma vez contra o namorado da advogada, que já estava caído. O atirador então volta para o carro e uma outra câmera registra o veículo do criminoso saindo do condomínio. Segundo a polícia militar, o suspeito de cometer o crime é um ex-companheiro de Andréia, que não aceitava o fim do relacionamento. A Delegacia de Homicídios de Parnamirim vai investigar o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, informou por meio de nota que, de acordo com as primeiras informações, não há qualquer indício de que o crime tenha relação com a atuação profissional da advogada, mas que, mesmo assim, seguirá acompanhando as investigações. E foi enterrado hoje no Rio o advogado executado no centro da cidade. Parentes, amigos e muitos colegas de profissão estiveram na despedida do advogado Rodrigo Marinho Crespo, na tarde dessa quarta-feira. Ele foi enterrado aqui no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. A polícia continua investigando qual foi a motivação do crime. O advogado foi assassinado no centro do Rio na tarde da última segunda-feira. O crime chama a atenção de várias formas, pelo lugar e pela violência. Foram 18 tiros, segundo a investigação. O advogado caminhava ao lado de outro homem pela calçada na rua Marechal Câmara. Um homem com um touca ninja desembarcou do banco de trás de um carro e fez disparos a queima-roupa contra ele. Depois, fugiu no mesmo carro sem levar nada da vítima. Por isso, a polícia descarta a hipótese de latrocínio. Quem estava na hora disse que o assassino chegou a chamar Rodrigo pelo nome antes de atirar. Rodrigo Marinho Crespo tinha 42 anos e era especialista em causas cíveis e empresariais. Atuou em ações de resgate de investimentos de criptomoedas. Em uma das ações, conseguiu bloqueio de contas de algumas pessoas envolvidas em esquemas de pirâmide. A Ordem dos Advogados do Brasil pede rapidez nas investigações. As maiores autoridades de segurança pública do Estado se comprometeram a solucionar o crime. Leandro Oliveira para o Brasil TV. A renda domiciliar dos brasileiros cresceu no ano passado, mas, apesar da melhora, os economistas chamam a atenção para a desigualdade entre os estados, que ainda é bem grande. Maurício é cozinheiro há 6 anos. No fim do ano passado, ele mudou de emprego e passou a ganhar mais nesse quiosque na praia de Copacabana. Melhorou bastante minha renda e me qualifiquei mais e está dando tudo certo. A pesquisa do IBGE, divulgada hoje, mostra que a renda domiciliar por pessoa subiu para R$ 1.893 no ano passado. Em 2022, ficou em R$ 1.625. O IBGE não levou em conta a inflação do período. O que a gente observou é que tanto empregos formais quanto informais avançaram ao longo do ano e isso faz também com que a renda média acabe subindo. E isso faz também necessariamente que essa renda per capita também evolua. Primeiro ano que a gente tem em 2023, um ano completo com benefício social mais alto, que chegou a subir ali primeiro no final de 2022, mas agora 2023 inteiro com esse benefício mais alto também contribui positivamente para esse resultado. De acordo com o IBGE, a renda domiciliar per capita subiu em todas as unidades da federação. Apesar da melhora, o resultado ainda é muito desigual entre os estados. Quem vive no Distrito Federal, por exemplo, ganha mais do que o triplo
de quem está no Maranhão. Como na pesquisa anterior, esta de 2023 mostra que o DF tem a maior renda per capita do país, R$ 3.357 por mês, enquanto no Maranhão ficou em R$ 945. Em 18 estados, a renda por pessoa ficou na faixa de R$ 1.000. Já em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, passou de R$ 2.000. Regiões como região Nordeste, região Norte, que tem uma informalidade muito alta, uma renda média mais baixa, se mantendo ali nas posições mais baixas, e estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, que tem a renda mais alta, se mantendo ali no topo. Então não teve uma mudança muito grande. O rendimento domiciliar per capita é calculado somando todos os salários, benefícios e outras fontes de renda que uma família recebe durante o mês. E depois, dividindo o valor total pelo número de moradores da casa. Esses dados são enviados para o Tribunal de Contas da União e servem como critério para a divisão do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Hoje, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma fila imensa se formou na porta do Feirão de Emprego, que oferece 4.000 vagas com carteira assinada. Gente que chegou cedo em busca de um trabalho que pode significar uma vida diferente. Que aparecer eu tô pegando, entendeu? Quero uma vida melhor, né? Ter independência financeira, entendeu? Pagar minhas contas, ver a vida normal, né? Que assim você fica sem dignidade, entendeu? Diminuir o consumo da carne vermelha durante a quaresma é uma tradição dos católicos. E isso tem influenciado o preço dos ovos de galinha, que, com a maior procura, ficaram mais caros. Com o ovo dá para fazer várias receitas. E entre os sergipanos há uma combinação infalível. Um ovinho com cuscuz. Por causa da abstinência da carne entre os católicos no período da quaresma, os ovos também se tornam uma opção de consumo. Nesta revendedora em Aracaju, a caixa com 360 ovos varia entre R$ 170 e R$ 220. Dona Gisélia trabalha no segmento há 10 anos e diz que a procura geralmente começa logo após o carnaval. Sempre procura, né? Porque o povo já tem a tradição, né, da quaresma, usar o peixe, como o peixe é mais caro, procura ovo. Os ovos são comprados de granjas nos estados de Pernambuco e do Espírito Santo. Ela diz que houve um reajuste considerável no preço. Sempre aumenta, né? Mas dessa vez foi bem... Foi mais, acho que mais de 30%. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, a quaresma é o período do ano que tem o maior consumo de ovos. 99% da produção vai para o mercado interno e apenas 1% para exportação. Na central de abastecimento em Aracaju, a cartela com 30 ovos do grande está saindo em média por R$ 16. Segundo o gerente administrativo, os preços ainda não foram afetados. Em princípio, o preço ainda permanece, né, instável, mas pode haver aumento, pode haver alteração no valor. Para o consumidor, o segredo para conseguir comprar ovos no menor preço é pesquisar. Tem gente que não abre mão dessa economia, mas também não dispensa o ovo em uma refeição. Adoro. Uso bem, porque quebrou, botou, lixou, tá prontinho. É um alimento muito rápido e bom, viu? 12 araras azuis, espécie ameaçada de extinção, olha só que bonitinhas, voltaram ontem para casa. Elas foram encontradas numa embarcação suspeita de tráfico ilegal de animais na costa da África. As araras foram recebidas na estação quarentenária de Cananéia. No local são feitos exames sanitários em aves e animais que chegam do exterior. Elas foram encontradas na África quando estavam sendo transportadas ilegalmente numa embarcação na costa marítima do Togo. Essa abordagem foi feita pela guarda marítima lá do Togo e aí descobriram que tinha esses animais dentro da embarcação, as araras e os micos-leões dourados. E aí eles foram verificar esses animais, eles apresentaram umas licenças CITES, se eu não me engano, do Suriname.
E quando foram fazer essa verificação, viram que essas licenças, na verdade, eram falsas. A operação de resgate das araras começou a ser planejada no início do mês de fevereiro. Técnicos do IBAMA foram até a África. Na viagem de volta ao Brasil, contaram com a ajuda da Polícia Federal. E na recepção aqui, tiveram apoio do Ministério da Agricultura. Na base da estação quarentenária estão 12 araras azuis. Os micos-leões dourados que estavam na mesma embarcação ficaram num centro de reabilitação de animais no Rio de Janeiro. O local onde as araras estão é isolado e o acesso restrito. Aparentemente o estado de saúde delas é bom. Não detectamos nenhuma ave com magreza aparente, assim, é só mais a plumagem delas que sofre com esse transporte inadequado, né? Elas devem ficar em observação durante período mínimo de 21 dias, que pode ser estendido se for necessário. Ainda não há prazo para a volta das aves ao meio ambiente, mas segundo a bióloga, este é um processo importante para todo o ecossistema. Elas têm uma importância muito grande na área que elas ocupam. E entre esses serviços importantes é justamente a manutenção das populações de espécies vegetais das quais elas se alimentam. Então elas auxiliam, né, através da dispersão das sementes, né, do consumo de frutos, a manutenção dessas espécies, né, na sua área de ocorrência. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.